Atenção, preste bem atenção. Ofício número 16 de 2023 do Conselho Municipal de Assistência Social. Esclarecimento sobre o processo de inscrição de entidades. Senhor Presidente, o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Capinzal vem, por meio do presente, prestar esclarecimentos acerca do processo de inscrição de entidades perante este Conselho Municipal. Ante a recente demanda de entidades que postulavam o recebimento de recursos oriundos de emendas impositivas. Primeiramente, esclarece que os conselhos de assistência social, compostos por membros do governo e da sociedade civil, integram o Sistema Único de Assistência Social e estão vinculados aos órgãos gestores, devendo participar da formulação, avaliação, controle e fiscalização da política de assistência social. Os conselhos são responsáveis pela aprovação do plano de assistência social desenvolvido pelos órgãos gestores, pelo controle da parte orçamentária indicada nos fundos de assistência social, pela inscrição e monitoramento das organizações de assistência social, dentre outras funções. A inscrição é a autorização de funcionamento concedida pelo poder público para as organizações da sociedade civil que atuem exclusivamente com a política de assistência social, sendo inscritas como entidades e organizações de assistência social, atuem exclusivamente com a política de assistência social fora do município sede, nesse caso somente oferta executada será escrita, atuem em outras políticas e executem ofertas socioassistenciais, nesse caso será escrita apenas ação realizada. Devem se inscrever nos conselhos de assistência social as organizações da sociedade civil que executem ofertas socioassistenciais regulamentadas pela política conforme tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS número 109, e também as resoluções número 27 de 2011, assessoramento, defesa e garantia de direitos, e a número 33 de 2011, promoção e integração ao mercado de trabalho, e o número 34 de 2011, habilitação e reabilitação. As entidades ou organizações de assistência social podem ser isoladas ou cumulativamente de atendimento, aquelas que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços, executam programas ou projetos que concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigido a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes. De assessoramento, aquelas que de forma continuada, permanente e planejada prestem serviços e executem programas ou projetos voltados prioritariamente para fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidos ao público da política de assistência social nos termos das normas vigentes. Terceiro, de defesa e garantia de direitos, aqueles que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das normas vigentes. Entidades que não ofertem serviços, programas, projetos ou benefícios de natureza socioassistencial de forma contínua não devem se inscrever perante os conselhos de assistência social. No município de Capinzal, a questão é regida pela resolução CMEAS número 7 de 2015, cuja cópia encontra-se anexa ao presente. Entendemos que houve equívoco legislativo na aprovação de lei de diretrizes orçamentárias ao exigir, no artigo 32, parágrafo 1º, a linha D, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, CMEAS, para habilitação ao recebimento de subvenções sociais. Tal disposição não se coaduna com a realidade das entidades que deveriam postular eventual inscrição perante os conselhos de direito de sua respectiva área de atuação. Saúde e educação, criança e adolescente, idoso, mulher e pessoa com deficiência, etc. É imprescindível que tal texto não seja replicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e posteriores, passando-se a exigir ou a inscrição em qualquer conselho de direitos ou suprimindo-se a exigência da inscrição.
Particularmente, esse Conselho entende que, atendidos os requisitos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, não haveria necessidade da inscrição. Esclarecemos, por fim, que o Conselho não foi consultado quanto à exigência contida na LDO e não recebeu qualquer pedido de informação do Legislativo ou do Executivo, quanto às entidades já inscritas e quanto ao processo de inscrição, sendo completamente surpreendido pela demanda dos últimos meses e sendo pressionado pela conclusão do processo de análise antes dos prazos regulamentares. Assim, para completo esclarecimento dos edis e da população, pugnamos pela leitura do presente expediente em sua íntegra na sessão plenária desta Câmara Municipal. Sem mais, permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Débora Tobaldini, presidente do CMS. Vereador Enel, só um minutinho. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos a palavra livre, solicitar ao jurídico da casa para que faça alguns esclarecimentos com relação ao ofício 16 de 2023. Doutor Felipe, por gentileza. Boa noite, senhor presidente. Os vereadores querem questionar alguma coisa ou só para a gente esclarecer do ofício? Fazer uma explanação, se houver alguma dúvida, algum questionamento, os vereadores se sintam à vontade para efetuar esses questionamentos. Bom, então, o ofício 16/2023, lá do Conselho Municipal de Assistência, ele veio prestar alguns esclarecimentos referente ao processo de inscrição das entidades para fins das emendas impositivas. Esse ofício, ele esclarece, inclusive ao final, o entendimento particular do próprio Conselho de que não haveria a necessidade de inscrição da entidade necessariamente no Conselho Municipal de Assistência, porque nem todas as entidades de terceiro setor são entidades de assistência social. Algumas são entidades que prestam um serviço relacionado à saúde, ao esporte, né, à própria educação. Então, seria um esclarecimento do Conselho acerca de uma desnecessidade de um artigo, de uma imposição que consta da LDO, né, que foi enviada pelo Poder Executivo como regulamentação das diretrizes orçamentárias e passou a valer também para fins de adequação das emendas impositivas. E como o Poder Legislativo já tinha aprovado a LDO anteriormente, relativo a outro ano, passou na casa, os vereadores aprovaram, com a mesma redação e algumas entidades que tiveram direcionadas emendas impositivas já haviam sido contempladas anteriormente, isso, em tese, nos parecia aqui para o corpo técnico, né, da casa, que, logicamente, as entidades contempladas cumpriam os requisitos. Posteriormente, a gente veio a saber que foram apontados alguns impedimentos de ordem técnica por parte do Poder Executivo, dizendo que algumas entidades não poderiam receber as emendas impositivas, pois não cumpriam com o requisito específico de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, só para prestar esse esclarecimento relacionado a esse ofício. E aí, claro, ao final, né, o Conselho manifestou a opinião de que poderia ser suprimido do texto, inclusive das próximas LDOs, a questão dessa exigência, porque eles entendem desnecessária, né, você vincular só um conselho, se na verdade tem entidades, OCIPs, né, que a gente chama, entidades do terceiro setor, que prestam serviços em várias áreas. Então, não fica muito lógico vincular apenas o Conselho Municipal de Assistência Social, quando na verdade existem os outros conselhos municipais, né, que funcionam efetivamente no município e que prestam um papel relevante na orientação das políticas públicas. Não sei se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Doutor Felipe, só para complementar, para que fique bem entendido, a LDO ela é formulada pelo Executivo e encaminhada para a Câmara para aprovação. Então, a regulamentação do pagamento das emendas impositivas é feita pelo Poder Executivo. Isso aí. Certo. Isso mesmo. Não, só essa dúvida que nós gostaríamos de tirar. Sem mais? Valeu, muito Okay, obrigado. Obrigado, doutor Felipe.
Então, vale ressaltar, né, Rafael e demais vereadores, que nós até sugerimos ao Executivo, né, que fizesse a supressão do artigo 32 da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual não foi acatado nesse primeiro momento. Então, a gente vai ficar muito atento, né, à LDO 2023, para estar fazendo a supressão desse artigo, porque a gente não tenha esse mesmo problema no ano de 2024.